Pessoal, eu sou o professor Márcio, tá? De Sociologia. Hoje nós vamos falar o que nos diferencia do ser humano, tá? Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, então vai ter bastante é, errinho, tá? Mas a gente vai tentar aprimorar, tá? É, O que vocês acham que nos distingue dos outros animais, tá? O homem existe como um ser social e por isso passa por um processo de socialização primária e secundária. À medida que cresce desta forma, ele se insere em grupo na sociedade. Observa-se que outros animais também vivem em grupo, mas sabemos que cada um deles passou por um pequeno processo de socialização para poder viver com o grupo. E, portanto, não pode simplesmente agir conforme sua vontade. Logo, os animais também vivem em sociedade assim como nós. Tá? Mas os animais não são totalmente iguais a nós. Apesar de muitos viverem em grupo e precisam aprender a viver juntos, o que nos distingue de outros animais? O que nos distingue dos outros animais é o fato de termos culturas. E os animais não, nós temos cultura. Tá? Os animais não. Ou seja, muitos deles se organizam em grupo para viver, mas isso não os diferencia de nós, seres humanos. O que é natural ao ser humano. O que nos une como seres humanos? O que nos diferencia? É, o que nos diferencia dos seres humanos terão primeiramente que refletir sobre o que é natural para o ser humano. Qual é a relação que temos com os nossos instintos? E o que é que nos separa dos outros animais? É, O que todos nós temos em comum é a capacidade de nos diferenciar dos outros e de vivermos essa experiência, que é de ser humano de forma mais variada possível por meio de imersão nas mais diferentes culturas. Logo, o que nos liga são as nossas diferenças e elas são dadas pela cultura. O que consideramos como natural é o fato cultural. O que parece ser óbvio não é. Toda cultura é uma construção histórica e social. Nossos hábitos, costumes, maneiras de agir, sentir, viver e até morrer são culturalmente estabelecidos. Dizer que eles são uma construção não é aleatório, pois construção tem a ver com montagem, com algo que passa pela mão do homem, que não está pronto, ou seja, que não é dado pela natureza, mas sim que passa por algum processo de transformação. Né? É histórico porque varia de uma época para outra, porque demorou muito para ser o que é. É social porque é partilhado por um grupo, grupos humanos diferentes, portanto têm culturas diferentes. Isso significa dizer que quase nada no homem é natural. É necessário compreender que se um comportamento é considerado natural para uma sociedade e não para outra, isso significa que ele não é natural e sim cultural. Se apenas um grupo ou alguns grupos consideram uma forma de agir, pensar e sentir como natural, então pode ter certeza de que não se trata de algo natural, e sim cultural. Tudo que é natural para uns e não para outros não é natural, pois natural seria o que faz parte da natureza humana, ou seja, deveria ser o que compartilhado por todos os seres humanos. Será que existe uma natureza humana que seria a mesma para nós? Para os antropólogos? Está claro que não. Há uma natureza humana única e imutável. É fato.
que a cultura nos molda como uma espécie única e ela também nos molda como indivíduos separados, tá? Ou seja, não há ser humano que possa existir sem estar imerso em uma determinada cultura. Somos todos seres culturais. Pode-se dizer que não há uma natureza humana ideal para todos os seres humanos, para além da construção de todos termos capacidade de ser diferentes entre nós. Não é natural vestir jeans, camiseta, comer arroz e feijão, casar de branco, enterrar mortos. O jeans e a camiseta não são roupas naturais para o ser humano. Na Índia, por exemplo, é comum mulheres usarem sari, né? Já no Brasil, muitos povos indígenas andam nus. Comer arroz e feijão também não é algo natural. Existem grupos no deserto que se alimentam de gafanhotos e outras iguarias, né? Na nossa sociedade, a noiva veste branco, mas em muita sociedade, a cor da roupa da noiva não é o branco. Não são todos os povos que enterram os mortos. Os indianos, por exemplo, costumam queimá-los. Como para alguns pode ser difícil aceitar que nossas maneiras de agir, pensar e sentir não são naturais. Tá? Como exercício, vamos refletir cada uma das cores que eu vou falar, tá? Amarelo ouro, vermelho, preto e branco. Né? O que, que vem na mente da gente? O amarelo ouro vem a riqueza, o dinheiro, né? O vermelho vem a paixão, o amor. O preto, a morte, a escuridão, as trevas, né? O branco, pureza, luz, vida, paz, né? Porém, o branco e o do preto, esse simbolismo pode mudar muito dependendo da cultura de um povo. Muitos povos orientais associam o branco à vida e à luz. Para eles, o branco naturalmente é associado à morte e é usado como cor de luto. Tá? Então aqui no Brasil a gente usa o preto, os orientais usam o branco. Né? Nas culturas ocidentais, como é a nossa, ocorre o contrário, que nem eu expliquei. Né? Associamos naturalmente o branco à luz, ao sol e à vida, e o preto às trevas, à escuridão, à noite e à morte. Nenhuma dessas associações é natural ao ser humano, pois caso isso fosse realmente natural, todos os indivíduos em todas as sociedades fariam a mesma associação. Se isso não ocorre, é porque quase nada é natural no ser humano. E o simbolismo das cores é o exemplo de como muitos consideram como natural. Na verdade, é fruto de uma construção histórica, social e cultural. Então, é muito mais cultural. Tá? Para podermos aprofundar na discussão sobre o homem como ser cultural, devemos discutir a respeito de duas posturas. Tá? O etnocentrismo e o do relativismo cultural. O primeiro refere-se a uma postura que temos e que deve ser evitada, e o segundo uma postura metodológica surgida quando alguém quer olhar outro povo e grupo diferente do seu. Como evitar os próprios valores, como evitar nossas maneiras de agir, pensar e sentir. Na antropologia, há um recurso metodológico para isso, e eles têm a ver como uma atitude mental que os pesquisadores adotam diante do que é diferente.
Porque é tão difícil para nós nos colocarmos no lugar do outro? Porque até hoje nós confundimos diferença com inferioridade. Por isso, porque ao olhar alguém que se veste diferente e tem hábito diferente, a nossa tendência é achá-lo como inferior, né? Provavelmente isso é próprio do ser humano, que tem a ver com egoísmo ou com individualismo. Isso está relacionado à nossa cultura, pois estranha o que é diferente, mas talvez se esqueçam é, de uma das razões mais importantes para termos uma postura egocêntrica, está ligado ao medo, medo do outro e, acima de tudo, medo de nós mesmos. Por que isso está ligado ao medo? Porque quando nós dizemos que o outro é inferior, automaticamente nos colocamos em uma posição superior. E se somos superiores, somos os corretos, os melhores. Logo, não precisamos questionar nossa maneira de agir, pensar e sentir. Pois quando olhamos o outro e procuramos genuinamente compreendê-lo na sua diferença, muitas vezes não olhamos somente para este outro olhar, olhamos também para nós mesmos. Ao aceitar o outro, sua diferença, muitas vezes somos levados a refletir sobre nós. Verificamos que existem outras possibilidades de existência, outras formas de ver e pensar o mundo, e que a nossa é uma entre muitas. Não é a única possível e talvez nem a melhor. E por que queremos fazer isso? Porque aceitar o outro na sua diferença leva muitas vezes a refletir sobre a própria existência. E as pessoas nem sempre estão preparadas, simplesmente não querem rever ou repensar seu ponto de vista. Gostamos de achar que esse ponto de vista é o único possível, pois assim esquecemos que é somente uma possibilidade, uma entre outras. Com isso, fugimos da responsabilidade de pensar sobre as escolhas que fazemos, dizendo que não temos escolha, que o mundo deve ser assim. Sempre foi assim. Não há o que mudar. O que é diferente está sempre errado. É sempre inferior. Ter uma atitude não significa deixar de ser quem você é, e sim aceitar o outro na sua diferença. Colocar-se no lugar do outro. A essa postura damos o nome de relativismo cultural. O relativismo cultural é a postura segundo a qual você procura relativar sua maneira de agir, pensar e sentir, e assim se colocar no lugar do outro. Relativar significa que você estabelece uma espécie de afastamento, distanciamento, estranhamento diante de seus valores, para conseguir compreender a lógica do valor do outro. É assim, a gente coloca muito juízo de valor, né, no, no que é do outro, né, e, e o que é importante para o outro, geralmente não é importante para mim. Então, essa diferenciação que faz essa inferioridade. Tá? É, então é isso, pessoal. Por enquanto nós vamos ficar por aqui e vamos conversar mais a respeito de o que nos diferencia de outros animais, tá? Isso nós vamos ver na próxima aula, tá bom? Obrigado.